Você já pensou em passar para o outro lado do jogo? Deixar de pegar dinheiro emprestado para emprestar dinheiro? Já pensou em deixar de pagar juros para receber juros? Eu aposto que você sempre teve aversão a juros, né? Agora, quando você se torna investidor, você passa a amar os juros. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a renda fixa, quais os tipos que existem de investimentos nesse segmento. Vem comigo! Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Quando você entra para esse mundo dos investimentos, o mais adequado e mais indicado é você começar pela renda fixa. E aqui eu vou te mostrar uma sequência onde você pode trilhar esse caminho. Dessa forma, você consegue ir caminhando aos poucos, conhecendo esse mundo, se adaptando e entendendo realmente como é que funciona. E só reforçando, se você já acompanha este canal, provavelmente você assistiu o vídeo onde eu falo que a casa precisa estar organizada, existem algumas premissas antes da gente começar a investir. Se você não assistiu ou está chegando nesse canal agora, eu te aconselho muito, eu vou deixar aqui no box de informações o link desse vídeo. Investimentos não é algo que você começa do nada, do dia para a noite, onde você decide, a partir de agora eu vou começar a investir e vou ver o que dá, como se fosse uma aposta. Combinado? Acompanha comigo aqui agora. Olha só, vamos falar então de investimentos da renda fixa. Antes da gente falar exatamente sobre a renda fixa, tem algumas siglas e alguns conceitos que a gente precisa entender, que a todo momento vocês vão se encontrar com eles e aí vocês vão precisar já pelo menos entender e ter uma noção sobre isso, ok? Primeiro é a famosa taxa Selic. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dela. Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Todos os produtos financeiros, sejam eles empréstimo, financiamento, investimentos e o próprio mercado se baseiam nessa taxa. Quando essa taxa ela tá alta, isso é bom para nós investidores que emprestamos dinheiro e ruim para os devedores, aqueles que emprestam dinheiro. E vice-versa. Se ela estiver baixa, é ruim para a gente investidor, mas é bom para quem pega dinheiro emprestado na praça. A taxa Selic também é considerada como se fosse uma balizadora do mercado. Tá? Vamos supor que o sistema precisa dar uma aquecida no mercado. O que eles fazem? Eles abaixam a taxa Selic, porque vai estimular o consumo, vai estimular os financiamentos, os empréstimos. Agora, se for ao contrário, se a gente precisar dar uma acalmada, dar uma desestabilizada no mercado, uma desaquecida, o que vai fazer? Eles vão aumentar essa taxa, porque as pessoas vão ter mais receios em contratar esse tipo de produto. A verdade é que, assim, se a gente for olhar, a taxa Selic, há uns meses atrás, ela ainda continua baixa, mas estava mais baixa ainda, e as taxas de financiamento, de empréstimos estavam nas alturas, tá? Infelizmente, isso é muito na teoria, tá? Mas eu preciso aqui que vocês entendam qual que é a ideia da taxa Selic. Tudo bem? Agora, uma outra sigla que vocês vão ouvir falar muito é o CDI, tá? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, o CDB, que rende 100% do CDI. O que é isso? CDI é a taxa utilizada entre os bancos e instituições, tá? É certificado de depósito interbancário. O valor do CDI é bem próximo da taxa Selic. Então, sempre que você ouvir, aqui tem um exemplo, se a Selic estiver a 2% ao ano, o CDI será em torno de 1,9%. Então, de forma didática, para ficar mais fácil quando você estiver escolhendo os seus investimentos, você pode considerar que o CDI é igual à taxa Selic, tá? Então, por exemplo, se um CDB rende 100% do CDI, o que isso significa? Que ele vai render 2%, porque a taxa Selic é 2%, então 100% no caso desses 2%. Deu para entender? Às vezes pode parecer confuso no início, mas depois com o tempo, você praticando, isso vai ficando mais fácil, tá? Bom, FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito.
entidade que permite você recuperar até 250 mil por CPF e por instituição financeira, tá? O que é esse fundo garantido de crédito? Quando você investe em um banco, você compra um CDB de um banco. Se esse banco vir a quebrar, vir a falir, até 250 mil por CPF, por instituição financeira, você recebe esse dinheiro de volta. Por isso que a renda fixa ela tem esse título de ter uma garantia, porque se tudo der errado, você consegue receber. Ok? Lembrando que é esse o valor aqui por instituição e por CPF. Ok? IPCA. Acho que IPCA vocês já estão mais acostumados a ouvir falar, né? IPCA nada mais é que a nossa inflação. É o nosso poder de compra. É o tanto que o nosso dinheiro hoje tem um poder para realizar a compra, ok? E liquidez. O que é liquidez? Né? Vocês já ouviram falar? Um CDB, uma LCI, uma LCA de liquidez imediata, de liquidez diária. O que é isso? É a forma como a aplicação retorna para você em dinheiro. Então, por exemplo, uma LCI de liquidez imediata, de liquidez diária. Assim que você faz a venda, que você resgata, vem no próprio dia ou no dia seguinte para sua conta, tá? Ele volta para você em dinheiro no mesmo dia ou no próximo dia, tá? Agora, vamos falar aqui de um investimento que tem uma liquidez baixa, ou seja, que demora mais tempo. Vamos supor que você queira vender um imóvel, tá? Dependendo da situação, dependendo do contexto, você não vai conseguir vender um imóvel do dia para a noite, ok? Então, você não vai conseguir ter aquele dinheiro muito rápido. Então, a gente diz que imóvel tem a liquidez baixa. Deu para entender a diferença? Então, vamos seguir aqui. Agora, vamos entrar exatamente na renda fixa. O que é a renda fixa? É quando a gente empresta dinheiro para uma instituição e elas nos devolvem corrigindo por uma taxa a um prazo estabelecido, tá? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Bom, na renda fixa, a gente conhece a rentabilidade, né, de uma taxa definida, uma taxa fixa, tá? Então, você sabe que, por exemplo, vai render 10% ao ano, ou vai render 120% do CDI. Você sabe que o CDI é a taxa Selic, então é 120% da taxa Selic. Então, você tem o conhecimento da taxa. Alguns têm proteção do FGC, que é o que a gente falou, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e aí eu vou mostrar para vocês os que têm e os que não têm. A rentabilidade pode ser pós-fixada, que no caso, é quando é 100% do CDI ou pós-fixada a um outro tipo uma outra referência, a outra taxa, tá? Ou pré-fixado. O que é pré-fixada? É quando você tem realmente a definição da taxa, se é 10% ao ano, se é 12%, se é 8%, se é 7%, tá? Então, essa é a diferença da pós e da pré. A pós é porque acompanha uma taxa, né? E essa taxa varia com o tempo. Então, vai acompanhar uma taxa. Agora, a pré você sabe que é aquele valor exato. No momento da compra, você consegue saber qual que é esse valor. Lá vai estar escrito. Por que a gente também fala muito que a gente começa pela renda fixa? Por isso, por ela apresentar todos esses padrões e isso traz pra gente o quê? Um baixo risco, ok? Consequentemente, proporcional, um baixo retorno e, ao contrário, né, traz pra gente mais segurança. Então, por isso que a gente trilha aí a partir da renda fixa. Aqui, a outra coisa, depois se vocês quiserem voltar e dar um print nessas informações aqui, né, porque no dia a dia, quando vocês estiverem lidando, aí vocês voltam nesse print para vocês, peraí, FGC, o que é FGC? Então, por isso que eu gosto de deixar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Aqui também, ó, essa tabela do imposto de renda, se vocês quiserem dar um pause aí e printar, porque quando vocês estiverem avaliando os investimentos, é bom vocês terem uma noção. Então, ó, até 180 dias, né? Quando você resgata um investimento até 180 dias, vai ser te cobrado 22,5%. Se for de 181 a 360, 20%.
Se for acima de 720, 15%. Ou seja, quanto mais tempo você deixar, menos você vai pagar de imposto de renda. Bom, a gente vai começar a falar agora dos tipos de renda fixa que existem. Primeiro são os títulos públicos, tá? Eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, através do Tesouro Direto, que é esse programa que foi, se eu não me engano, foi em 2002 que instituiu o Tesouro Direto, onde nós, pessoas físicas, passamos a ter a oportunidade de investir diretamente no Tesouro Direto, porque antes eram só as empresas. Quando a gente compra um título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo. E aí você pode parar e pensar assim, Kelly, mas emprestar dinheiro para o governo, isso não deve ser muito bom. E se o governo não quiser me pagar, enfim, né? Tem essa confusão toda. O que acontece? Por que a gente diz que o risco é quase zero? Porque se o governo quebrar, se ele resolver não te pagar, resolver não pagar, né? Não honrar a sua dívida, né, com esses títulos, o que vai acontecer? Todas as instituições, todas as empresas quebram, porque são as maiores detentoras de título público, ok? E ele permite aplicações a partir de R$30. Então, com R$30 você já consegue. Dependendo do título, dependendo do valor, né, às vezes é um pouquinho mais, mas enfim, se for possível, a partir de 30 você já consegue. Bom, agora existem os tipos de título público, tá? O mais conhecido, que você já deve ter ouvido falar, é o Tesouro Selic. Ou seja, a sua rentabilidade é baseada na taxa Selic, recomendado para reserva financeira, objetivos de curto prazo e apresenta um menor risco em caso de venda antecipada, ok? O Tesouro Pré-fixado, a rentabilidade definida por uma taxa fixa no momento da compra, objetivos de médio e longo prazo e é recomendado para quando o mercado acredita que a Selic vai permanecer baixa, tá? Aqui vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a Selic, seu pré-fixado você comprou a 10% ao ano, mas a taxa Selic passou a ser 14% ao ano. O que vai acontecer? Não é que você vai perder, mas você vai deixar de ganhar. Então, aqui, a gente investe em pré-fixado quando a gente acha que a taxa Selic vai permanecer baixa, porque a gente vai ganhar dela. Tesouro IPCA. A rentabilidade é uma taxa fixa mais a inflação. Ou seja, é para objetivos de longo prazo, é recomendado para a nossa aposentadoria, por exemplo. Porque o seu patrimônio fica protegido da inflação. Exatamente por isso, porque rende a taxa, uma taxa fixa mais a inflação. Então, a inflação aqui, a gente sempre vai render acima dela mais um tanto, aquela taxa que foi fixada, tá? Por isso que fica protegido, você não perde o seu poder de compra. Para os tesouros pré-fixado e IPCA, existem os do tipo com juros semestrais, ou seja, divide a rentabilidade anual e paga nos 2 semestres, tá? A diferença é essa. E a taxa de custódia de 0,25 ao ano. No Tesouro Selic só cobra acima de 10 mil, ok? Eles fizeram isso depois que a taxa ficou tão baixa, para atrair mais, eles colocaram dessa forma. Bom, aqui eu trouxe para você o seguinte, todos que eu vou mostrar, eu vou te apresentar a carinha de como que vai estar lá na corretora, ou aqui, por exemplo, é do próprio site do Tesouro Direto. Por que eu gosto de mostrar? Para quando você de fato estiver lá procurando os seus investimentos, vai ser seu primeiro dia, vai ser, pronto, agora já tá tudo certo, vou fazer o meu primeiro investimento. Na hora que você der de cara com essa tela, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso tudo de números, tudo de coisa, e o que vai acontecer? Você vai desistir. Então aqui eu vou te mostrar, vou fazer um resumo para você e a gente vai fazendo um a um, tá? Então aqui, ó, primeiro vem o título, então, ó, pré-fixado 2023, pré-fixado 2026, tá vendo? Tem uns vencimentos aqui, então, por exemplo, eu tenho um investimento, ó, tem um objetivo que é para daqui mais ou menos a 5 anos. Então, esse aqui talvez seria o ideal, 2026. Então, você já consegue saber. Aqui ao lado, rentabilidade anual, então te mostra como é que funciona a rentabilidade. O investimento mínimo,
Então, esse aqui, por exemplo, eu preciso de R$ 36,63. O preço unitário tá aqui para você saber quanto que seria um. Ah, Kelly, eu quero comprar um. Então, você vai pagar R$ 915, no caso, nesse aqui, para ter um, tá? Mas você consegue investir em partes, né? Uma parte você consegue comprar. Então, com R$ 36 você já compra ali 1/10 daquele investimento, ok? E aqui vem o vencimento, olha só. 1º de 2023. Ou seja, nesse dia aqui, você vai conseguir resgatar, na verdade, vai cair diretamente na sua conta da corretora, tá? Automaticamente nesse dia aqui volta para você, tá bom? E aqui simule, esse aqui no caso é porque esse é o site do Tesouro Direto, então você consegue fazer simulações, ok? Agora vamos falar do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. É quando a gente empresta dinheiro para os bancos. A rentabilidade também funciona da mesma maneira, ou é pós-fixada ou é pré-fixada. Tem cobrança de imposto de renda, aquele que a gente já falou. É protegido pelo FGC. E aqui tem a carinha de como que vai estar lá na corretora. Tá vendo? Aqui vem o banco. Qual que é o banco responsável? O tipo, né? Se é prefixado. Tá vendo? Se é CDI, significa o quê? Que é pós-fixado, né? A gente já falou. Qual que é o vencimento? Liquidez no vencimento. Ou seja, antes disso você não consegue tirar, tá? Então é importante você verificar isso. Colocou o dinheiro lá, tem que esquecer, porque você só vai conseguir tirar no vencimento, nesse caso aqui. Rentabilidade, tá vendo? 12%, 12,5% ao ano. Valor mínimo, esse aqui eu preciso de R$ 100 para começar a investir. E aqui é o valor líquido. Isso aqui é uma projeção, é uma simulação de quanto que esses R$ 100 vai virar lá em 2030, que é o vencimento dele, tá? Então, vai render aí mais R$ 185 para você, ok? Bom, LCI e LCA. LCI é letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, você empresta dinheiro para os bancos investirem nesses dois setores. A rentabilidade da mesma maneira, não tem cobrança de imposto de renda, então isso aqui é um ponto muito positivo para LCI e LCA, é protegido pelo FGC e a mesma coisa, a carinha é a mesma, tá vendo? O emissor, o banco, o tipo, o vencimento, liquidez, rentabilidade, valor mínimo e o valor líquido, tá? Observe que, olha só, LCI e LCA, o valor mínimo já muda um pouco. Então, você consegue investir, por exemplo, a partir de R$ 1.000, nesse caso aqui, tá? Vai depender de acordo com como que tá na sua corretora. Às vezes você consegue com menos, mas normalmente é mais ou menos nesse valor, ok? LC, o que é LC? São letras de câmbio. É quando você empresta dinheiro para financeiras, por exemplo. A rentabilidade funciona da mesma maneira, tem cobrança de imposto de renda, é protegido pelo FGC, e olha só, a mesma coisa. Vocês estão observando que é praticamente, né? A gente já começa a perceber algumas coisas. O formato, né? Os parâmetros são praticamente as mesmas coisas, tá? Então, na hora de decidir, você não vai ter muita dificuldade, ok? A carinha também, ó, mesma coisa, são as mesmas informações que você vai encontrar lá na sua corretora. E aqui também eu trouxe as debêntures. O que são debêntures? São títulos de crédito emitidos pelas empresas, ou seja, você empresta dinheiro para as empresas. A rentabilidade, da mesma maneira, tem cobrança de imposto de renda, não é protegido pelo FGC, portanto, é preciso analisar bem a empresa que você vai emprestar seu dinheiro, pois se ela quebrar, você perde todo o seu dinheiro, tá? Aqui eu vou dar uma opinião minha, né, pessoal, mas normalmente, se for para correr esse tipo de risco, eu prefiro já investir direto em ações, tá? A gente vai falar disso depois, mas se você quiser, não tem problema, né? Vai do seu gosto, mas saiba que não é protegido. E aqui também, as mesmas informações, tá? Bem tranquilo. Bom, aqui eu trouxe para você o seguinte, um resumo
da renda fixa. Isso aqui ajuda muito. Eu lembro que lá atrás eu fiz isso num caderninho mesmo, quando eu estava estudando, quando eu estava aprendendo, e aí facilitou, porque eu via lá, peraí, deixa eu ver o que eu vou comprar. LCI, LC, peraí, tem imposto de renda? Esse aqui é coberto pelo FGC? Então fica mais fácil quando você tem um resumo. Então aqui, olha só, eu coloquei, então investimento, para quem que a gente está emprestando, é interessante a gente saber, imposto de renda, FGC e o valor mínimo, só para eu ter uma noção, né? Isso aqui vai atualizando com o tempo, mas só para eu já saber. Então, por exemplo, eu quero saber rápido, peraí, CDB, tem imposto de renda? Ó, tem um cheque aqui, então tem. LCA, LCA, é coberto pelo FGC? Tem um cheque aqui, ok. Vamos fazer um outro aqui, ó. LCA, LCA, tem cobrança de imposto de renda? Tem um X, então não tem. Então já fica mais fácil, mais didático. Dá um pause aí, dá um print nessa tela para quando você precisar consultar rápido, tá aqui. Bom, então é isso. Eu espero que, assim, de forma, pelo menos didática, né? Claro que envolve muito mais que isso, né? Você querer entender como é que funciona a precificação de cada ativo desse. Enfim, tem, né, vários estudos por trás. Mas aqui é bem de forma mais prática, mais fácil, bem resumido, para pelo menos despertar esse sentimento em você, essa sementinha de querer estudar, de querer aprender sobre esse mundo e facilitar para você. Ok? Eu espero exatamente que você tenha conseguido entender como é que é a renda fixa, como é que funciona e quais são os tipos de investimentos que existem nesse segmento. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se te ajudou, deixa um like aqui para mim. Não deixa de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E é claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, eles precisam saber disso. Me segue também lá no Instagram, tem conteúdos diários, também tem o meu e-book, se você ainda não conhece, nele tem um passo a passo com exercícios de como você organiza a sua vida financeira. E visita também o meu blog, Kelly Ribeiro Finanças. Lá tem semanalmente também posts sobre organização financeira. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!